Boa noite para todo mundo. Estamos ao vivo, mais um domingo. E meu celular está meio torto. Deixa eu arrumar ele aqui. Pera aí. Acho que agora vai. Boa noite para todo mundo que estiver entrando. Eu vou só aqui fazer as arrumaçõezinhas iniciais. Hoje nós temos live novamente com o professor Éder. Uma honra recebê-lo aqui sempre. Boa noite, Carla. Vou começar a dar boa noite pro pessoal que estiver entrando agora. Hoje nós temos um tema interessante, mas eu não vou nem comentar sobre ele agora, Vou deixar o professor, a gente começar a conversar com ele. Boa noite, Safatli Barros. Boa noite, Vitor. Boa noite, professor Odair Dias. Boa noite, Jurema. O professor Éder já chegou. Vamos começar nossa live, então. Acho que já vai chegar. Tá arrumando aqui o... Boa noite, Valéria. Boa noite, Rosana. Boa noite para todo mundo. Olha, professor. Boa noite, Rhodes. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, professor. Dividindo o espaço, coisa boa. Vamos lá. Dá os sumiços e depois volta. Aparece a gente dá um jeito, né? Mas, professor, primeiramente, boa noite, Muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço por isso. Nada, eu que tenho que agradecer, porque é muito conhecimento. Eu acho que a gente, nas lives, a gente vai aprendendo muita coisa junto, E antes de mais nada, professor, deixa eu só falar pro pessoal. Se alguém não souber o tema, vou comentar agora que vai ser o tema. Hoje nós vamos falar sobre o tema de fetiche, E aí, e depois até vou comentar um pouquinho que a gente conversou, no direct, professor. Mas se alguém tiver alguma pergunta já sobre esse tema, alguma questão que já queira levantar, tenta já deixar na caixinha que tem a interrogação, porque fica melhor de organizar, Aí lá eu consigo ler, a gente vai vendo como é que o tema vai sendo desenvolvido. E, professor, a gente tinha conversado, Inclusive tornou-se o título da nossa live de hoje, que é sobre se o fetiche, se é uma fantasia ou ele é uma psicopatologia, Mas ali foi um título, mais a fim de provocação. Mas, professor, com o que eu vi, dentro das caixinhas que eu fiz essa semana, esse foi um tema que, assim, chamou e despertou bastante interesse do pessoal. Ao seu ver, por que esse tema gera tanto interesse, assim, tanto de falar, de tentar compreender o tema do fetiche? Olha, porque esse tema, embora tenha várias compreensões possíveis, ele está sempre associado a alguma mágica, Quer dizer, o fetiche, o feitiço, que nós vem o fetiche, fetichismo, é sempre alguma coisa associada a alguma mágica, alguma coisa associada a um poder a mais que um objeto, uma imagem, que alguma coisa tem. E essa ideia de um poder mágico, de se poder mais, de se alcançar além daquilo que é possível, essa ideia sempre fascina, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, também, porque o fetichismo, a fetichização de alguma coisa, está muito diretamente associada às possibilidades sexuais, a questões sexuais. Então, essa ideia de que o fetiche é alguma coisa, uma ideia, um ambiente, um objeto, uma imagem, o que for, mas alguma coisa dotada de um poder mágico também, o feitiço aí, dotada de um poder mágico de aumentar as possibilidades sexuais, de incrementar as possibilidades sexuais, Então, eu acho que atrai mesmo, atrai. Sempre essa possibilidade de algo a mais, de algo mágico que vai nos tocar e que vai aumentar nossas possibilidades. Eu acho isso. Inclusive, professor, eu estava dando uma olhada num livro, A Busca do Símbolo, acho que é do Whitmond. E lá tem uma parte específica do livro que ele fala sobre... Ele não usa, ele não vai desenvolver o tema do fetiche, mas ele usa um caso que é um caso com um fetiche específico, que é
é um rapaz, é um empresário, se não me engano, e ele ali tem um fetiche por pés, né? Ele não consegue se relacionar com ninguém, ele não consegue ter ereção se ele não fizer, inclusive, um ritual sobre esses pés. Então, sobre essa questão desse poder, né, que você está comentando, o que seria, então, essa questão desse ritual? Que parece que o fetiche também tem uma questão envolvendo algo que não pode ser feito de qualquer forma. Olha, o fetiche realmente, né, implica alguma coisa ritualística, né? É alguma coisa que sai da condução comum das coisas. Eu não vou usar o termo normal, porque não acho que é coisa que passa pela questão da normalidade, mas é aquilo que sai do eixo comum das coisas. Então, existe uma imagem, uma ideia de uma relação sexual, de uma vida sexual que se tem, mas existe, então, uma imagem, um ritual, alguma coisa que extrapola essa ideia habitual da sexualidade que se tem e incrementa essa sexualidade, traz algo a mais, traz algo mágico, né? E, então, eu acho que o fetiche costuma ter alguma coisa de ritualização. E aí, falando do fetiche comum, do fetiche usado pelas pessoas voluntariamente, das escolhas sexuais, usado pelos casais, enfim, do fetiche comum. Agora, nós vamos certamente falar disso depois. O fetiche também é um conceito, aí de uma forma mais restrita, que está na base da compreensão. Acho que deu uma travada. Peraí. Está na base da compreensão. Não sei se foi comigo ou se foi... Pessoal, vocês conseguem me escutar? Deu uma travada no professor. Deixa eu ver se eu... Travou. Pessoal que estiver vendo, travou a live... Travou o professor ou travou... O que travou aí? Professor. Acho que o professor travou. Pessoal, vocês me escutam? Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém consegue responder aqui, se aparece. Você estou ouvindo, tá. Então foi com o professor. Só para saber se a minha rede tá na rede certa. Se foi o professor, então acho que a minha rede está na rede certa. Bom, ele vai voltar daqui a pouco, né? Mas eu não vou lembrar agora. Esse negócio de travar é muito ruim, porque ele perde o foco do que a gente estava começando a tratar sobre. Mas eu acho que sei mais ou menos o ponto que a gente parou. A gente vai esperar o professor novamente, né? Mas estávamos falando sobre o fetiche, né? Sobre o poder que o fetiche tem. E ali, deixa eu ver. Não, eu vou deixar ainda para a conversa com o professor. Tem bastante coisa para a gente falar. Mas, então, enquanto o professor não volta, deixa eu ver até que se ele está online. Deixa eu ver se... voltou. Conseguiu. Peraí. Voltaram. Faz uma recapitulação, a Carla falando. Tá, talvez seja uma boa ideia, né? Olá, professor. Voltei. Eu aqui de novo. Pronto, voltei. Voltei. Estava Voltei. segurando aqui. Obrigado. Mas olha só, então, como eu estava dizendo, quer dizer, certamente a gente vai tocar nisso mais para frente, mas acontece que existe uma compreensão mais restrita, né, do fetiche que está na base da organização perversa, que está na base do Uhum. cenário perverso sexual. Agora, é preciso, sim, distinguir isso, e o título da live até aponta para isso, né? Existe um fetichismo, né, que se pode associar a uma psicopatologia, no caso a psicopatologia das perversões sexuais, mas existe o fetiche que é um fetiche que não implica patologia nenhuma, né? Que são as escolhas, que são preferências, que são
fantasias, que são rituais, mas isso inserido numa vida sexual comum, uma vida sexual habitual, né? E, enfim, são coisas diferentes. A gente vai falar sobre isso, certamente, mas existe uma diferença importante, porque esse fetiche da perversão, ele não se insere numa prática sexual comum, ele é o determinante daquela prática sexual. O Hum, fetiche, então, vai trazer uma noção vai construir o que a gente chama de cenário perverso, e esse cenário perverso, para aquele indivíduo que tem aquele funcionamento perverso e tudo mais, esse cenário vai ser obrigatório, não vai ser uma escolha, não vai ser uma brincadeira, né? Vamos brincar assim, vamos brincar assado, vamos dizer que isso, vamos falar que aquilo, vamos usar tal coisa, vamos usar tal imagem. Não, para ele não tem essa escolha, não é uma brincadeira, não é uma opção dentro da vida sexual. O perverso sexual não tem opção. Ele está absolutamente escravizado por um cenário perverso cuja base está também no fetiche. Mas são inserções completamente diferentes do fetiche na vida sexual de alguém. acho que a gente já pode começar a puxar para esse lado, viu, professor? Então, hoje eu vou tentar fazer até um meio de campo aqui, porque eu acho que o tema vai suscitar muita dúvida, até mesmo talvez muita identificação, né? Então acho que seria legal a gente ir pontuando algumas coisas. Então o primeiro ponto que você foi falando, talvez, eu não sei se vai ser a dúvida de todo mundo, mas eu acho que fica legal para a gente conseguir esclarecer. Então ou vamos ver se é dessa maneira, se esse fetiche está atrelado a uma disposição perversa, obrigatoriamente, então ele já é patológico? Bom, são conceitos complicados. O conceito de patologia é sempre um conceito complicado, né? Uhum. Na verdade, vamos dizer, é uma sexualidade que ela é diferente da sexualidade comum justamente por essa falta de opção, por essa falta de alternativa, né? A Uhum. sexualidade humana, ela tem essa característica de poder variar infinitamente. Ela pode variar infinitamente, né? Cada indivíduo tem a liberdade para escolher a sua manifestação sexual, a sua prática sexual, né, enfim, e mudar isso o quanto queira, da forma que queira, e que isso seja circunstancial e tudo mais. Então, a prática sexual perversa, ela não admite essa liberdade. Né? A prática sexual perversa é uma prática marcada por uma escravização. Escravização é um cenário. A sexualidade vai ocorrer dentro daquele cenário, né? Uma colocação rígida, imutável, né? Dentro daquele cenário perverso. Cada um tem o seu, cada indivíduo com uma disposição perversa vai ter o seu cenário perverso. Né? Então, esses cenários são absolutamente individualizados e tudo mais, cada um. É diferente, né, de um casal que, de repente, prefere, olha só a palavra, que muda tudo, prefere Prefere. que marquem Eu acho que para travou algo. novamente o professor. Sumir de novo? Voltou. Aparecer Só deu uma assim? Pois travadinha. é. Travou bem naquela questão. É diferente quando um casal prefere e aí deu uma travada. Sim, eu falei, um casal prefere, o casal tem uma escolha, né, de ter a sua relação com tal imagem, com tal fantasia, com tal, sei lá, qualquer coisa, ou pessoa, ou o que se coloque ali. Prefere aquilo, prefere. Né? Ah, é bem melhor poder assim, mas se não for assim, vai ser de outro jeito. Né? Hoje é melhor assim, mas amanhã, quem sabe a fantasia que surge, o fetiche que surge é outro. Então, essa liberdade, né, que as pessoas, sem uma disposição perversa, sem um funcionamento perverso, essa liberdade, né, que os indivíduos têm, ela muda tudo, porque o perverso, como eu falei, ele é escravizado a uma única forma de satisfação. Ele é escravizado a um único cenário.
E nesse sentido, ele vai obrigatoriamente, né, ter que viver a sexualidade que importa, a sexualidade que o satisfaz efetivamente, ela é vivida dentro desse cenário obrigatoriamente. Não quer dizer que ele não tenha uma vida sexual comum, né? Uma vida sexual ortodoxa. Ele vive lá, sei lá, vamos imaginar que esse perverso seja casado, tem uma vida sexual lá com a mulher dele, com o companheiro, com quem for. Né? Mas, no momento em que ele necessita dessa satisfação, a vida sexual dele, comum, por mais satisfatória que possa ser e tudo mais, não chega aos pés dessa satisfação que ele tem através do cenário perverso. Então, a gente diz isso, quer dizer, a gente tem a ideia, nós que temos um funcionamento neurótico, né, temos a ideia de que o perverso é aquela pessoa que tem aquela liberdade sexual e tudo mais. Pelo contrário, né, quem tem uma liberdade sexual, até onde se consegue ter essa liberdade, quem tem uma liberdade sexual é um indivíduo que funciona na dinâmica neurótica. Né? Porque o indivíduo que tem um funcionamento perverso, ele não tem liberdade nenhuma. A satisfação dele virá obrigatoriamente desse cenário. E esse cenário é imutável. É imutável de hoje para amanhã, é imutável dentro do próprio cenário e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente pode marcar aí é essa ideia, né? Ao perverso sexual, ele tem uma liberdade. Né? E, por isso, a perversão ela atrai tanto o interesse, né, daquelas pessoas que funcionam no plano neurótico. Só para esclarecer aqui, quando eu falo funcionamento no plano neurótico, eu não estou falando de patologia neurótica, né? Eu não estou falando daquelas pessoas que têm uma patologia neurótica. Não, estou falando de um modelo de relação, de um modelo de relação com o outro, com consigo mesmo, de um modelo de relação que a gente chama de modelo neurótico. Se esse modelo se desestabilizar, vai dar origem a uma patologia neurótica. Não é? Mas, quando eu falo de um funcionamento neurótico, não estou falando de um funcionamento patologicamente neurótico. Um funcionamento que, vamos colocar assim, respeita as diferenças do eu ao meu, vamos colocar de uma forma bem simplista, assim, respeita a autoridade, sei lá. Professor, tem um comentário aqui. Esse comentário eu acho que seria interessante discutir um pouco sobre ele, né? Falar um pouquinho mais sobre ele. Ó. O psicanalista, 1990 aqui. A relação sexual normal para o perverso só lhe traz prazer parcial. Já na perversão, o prazer alcançado é bem maior por conta da descarga que também foi maior. Sobre esse comentário. É isso, né? A relação sexual para um perverso não atende àquilo que ele busca. Né? Não atende àquilo que ele busca. Atende a relação dele lá, falar, né, com a vida dele, da forma que for, com o que for, mas isso não atende. Ele vai atender a necessidade dele. Não sei se eu entendi o termo descarga, mas não sei se eu vou falar isso, porque eu acho que eu não entendi. Não alcancei muito bem o que o colega quis dizer. Mas, de qualquer maneira, a satisfação que ele busca só virá do cenário perverso. E tem uma coisa também, professor, que eu acho interessante sobre essa questão do fetiche, é a questão da escolha de um determinado objeto, de uma determinada parte do corpo, um determinado cenário. Essa escolha, ela também se configura dentro da patologia ou ela se configura em um outro campo? Como é que, por exemplo, uma pessoa que só prefere pés, tem uma diferença sobre uma pessoa que gosta apenas e só consegue ter satisfação se vai ter um ato sexual em lugares públicos? Como é que funcionaria essas questões do fetiche por essas escolhas? Sim, vamos dizer, né? O casal acha que vai ser muito legal ir transar no estacionamento, né? Vai ser aquilo. Então, aquilo é muito excitante, a ideia
de que eles vão sair essa noite para transar no estacionamento, já começa a excitá-los desde muito cedo, durante o dia, vai, e eles vão, e eles têm uma transa que é altamente satisfatória naquele estacionamento, e voltam para casa e tal, aproveitando que um dia eles farão aquilo de novo. Tá. Isso aí, então, é uma escolha que não está dentro do padrão perverso de fetichização. Aquilo é um fetiche? Qual é o fetiche desse casal? Um fetiche é transar no estacionamento, né, de preferência debaixo de um poste, de noite, debaixo de um poste com lâmpada, né, sei lá. Então, esse é o fetiche do casal. Então, eles conversam sobre isso, riem, confessam isso para um amigo para outro, e tal, e, enfim, esse é o fetiche do casal. Se eles não forem para o estacionamento, eles estão em casa mesmo, não tem problema não, é legal também, né? Sabe? Não é isso. Isso aí é o a mais, né? É o a mais. É aquela imagem que magicamente vai trazer um prazer suplementar. Se não tiver, estamos em casa mesmo, fica lá, fica tudo muito bom, tudo muito feliz. Agora, no caso do perverso, né, se o cenário dele implica transar no estacionamento, em primeiro lugar, se você for tentar rastrear isso através de associações livres, através da história dele e tudo mais, talvez você venha a entender por que o cenário implica um estacionamento. Agora, se esse cenário implica um estacionamento, será um estacionamento com determinadas características e o que vai acontecer naquele estacionamento está previamente definido, é imutável, é algo que vai... É diferente. Aquilo ali não é assim, bom, não deu estacionamento, tá mal, vamos então, sei lá onde, no cinema, sei lá, pode qualquer lugar. Não é assim, não pode ser no cinema. No cenário perverso, se implica um estacionamento, é um estacionamento, ou não é nada, né? Ou não existe, ou não atende aquele perverso, não vai atender aquele perverso. Então, e se você for rastrear isso, né, é possível até que você encontre as razões históricas da história de vida daquele indivíduo para que essa cena faça parte de um cenário perverso, né, que essa cena o atenda nas necessidades do cenário perverso. Mas isso não tem a conotação, não tem o uso que tem para aquele casal que de brincadeira falou, vamos um dia fazer isso? Vamos, tal, e aí vão, bebem um pouquinho, ficam mais excitados, saem, fazem desse jeito, depois contam para os amigos morrendo de rir e tal, não sei o quê. Enfim, quando conta para os amigos, já inspira algum casal de amigo, algum amigo que também vai desenvolver, a catar esse fetiche e tudo mais. No caso do perverso, não. Isso aí tem razões históricas. Não foi porque um amigo contou que ele achou legal e vai fazer também, mas por causa disso. Né? Não é muito provável que ele conte isso para alguém. Não é nada provável. A menos que ele queira desafiar, e aí tem isso, né? Ele vai, às vezes, para análise, não para se tratar, porque embora ele saiba muito bem o que ele tem, e saiba muito bem o aspecto vamos dizer, diferente da sua prática sexual, ele não vai lá para se tratar disso. Né? Ele vai lá, no máximo, para contar isso, para olhar para a sua cara e ver se você se espanta com o que ele está fazendo, né? E contar de uma forma a tentar tirar de você uma reação moral, né? Tirar de você uma reação de coerção, uma reação de repúdio àquilo que ele está fazendo. Se ele conseguir isso, bom, aí ele vai ter uma outra forma de satisfação também. Mas ele não vai... Estamos estudando aqui várias coisas, estão me vindo na cabeça, eu vou falando. Mas ele não vai procurar análise para fazer isso, provavelmente ele não vai contar isso para ninguém. Né? Isso aí vai ficar com ele em momentos em que a vida estiver exigindo mais dele, ele vai partir para esse cenário, ele vai praticar, colocar em prática esse cenário mais vezes e tudo mais. Mas, desculpa, eu não sei se eu respondi a pergunta. Eu falei aqui para caramba, não sei se eu respondi a pergunta. Não, senhor, eu acho que respondeu sim, pelo menos para mim ficou claro, mas eu acho que para o pessoal que
eu acho que tem algumas pessoas novas entrando, eu acho que talvez seja interessante diferenciar, fazer uma breve diferenciação. O que seria, então, uma dinâmica neurótica de uma dinâmica perversa? Sim, é uma coisa mais complicada para a gente falar assim, de uma forma simples, mas vamos tentar. Uhum, Uma dinâmica. Nós, à medida que nós nascemos, né, que nós, a partir do momento que nós nascemos, à medida que nós crescemos, nós vamos criando pouco a pouco, uma noção de que entre nós e aquele objeto da nossa satisfação existe um hiato, existe uma falta, existe algo que se interpõe ali. Né? Eu não alcanço totalmente, eu não alcanço totalmente o meu objeto de satisfação. Eu não alcanço totalmente essa satisfação pretendida com aquele objeto, mas tem sempre algo que se interpõe e vai regular, vai modular essa satisfação que eu obtenho com o meu objeto. E isso é para tudo. Né? Isso aí é a forma comum, né, da gente viver na vida. Né? Tudo que eu quero na vida é tal coisa assim, assim. Agora, tal coisa assim, assim, se tal coisa assim, assim acontecer, não, isso aí não é tudo que eu quero na vida, não. Eu queria outras coisas e tal, não sei o quê. Quer dizer, nenhum objeto ele nos satisfará plenamente e nenhum objeto de satisfação será alcançado, portanto, plenamente. Né? Então a gente vive a vida sempre sabendo que entre nós e aquilo que nós desejamos, existe algo que vai regular essa relação. Existe algo que se interpõe ali e vai regular essa relação. Vai regular o quanto de satisfação que eu obtenho com um determinado objeto. Né? Agora, essa noção, que uma vez adquirida é irrevogável, uma vez adquirida ela é irreversível, né? Uma vez adquirida, para o resto da vida, nós vamos estar lidando com uma regulação entre nós e aquilo que nós desejamos. Uma coisa que vai regular o alcance daquilo que nós desejamos. Isso é para o resto da vida. Pois bem, essa noção não é uma noção com a qual a gente nasce, é uma noção que vai sendo adquirida. Ela vai sendo adquirida a partir de um momento em que ela definitivamente não existe, né? Não existe nenhuma ideia de interposição entre o que a gente é e o nosso objeto de satisfação. Né? Vamos colocar a mãe, ou quem cumpre, quem desempenha a função materna, que nos atende e nos permite a fantasia de que nós estamos sendo atendidos plenamente e tudo mais. E evolui nesse sentido, né? Passa por um momento em que se começa a perceber essa ideia de que algo se interpõe. Estou colocando as coisas de uma forma simplista, mas eu acho que estou colocando as coisas de uma forma acessível para quem não está habituado, né, com essa coisa. Então, a gente passa por um momento em que a gente entende que tem alguma coisa ali, sim. Tem alguma coisa entrando, invadindo essa relação com o meu objeto de satisfação, mas a gente entende, vamos imaginar que isso aí é uma coisa circunstancial, isso aí é apenas alguma coisa que está ali, mas pode não estar. Só que, na medida que o tempo passa, o que a gente percebe mais para frente é que não é isso, né? Que sempre, inevitavelmente, é, incontornavelmente, vai haver alguma coisa regulando a nossa relação com aquilo que a gente tem. E aí a gente vai viver a vida e isso nos permite viver a vida comum aí, nos cá, nos relacionando, nos satisfazendo com coisas, nos gratificando, nos frustrando. Vamos ter momentos de satisfação, momentos de raiva, momentos de tristeza. Enfim, é a vida que se vive, né? A vida que se vive parte, toda calcada nessa noção de que existe eu, existe aquilo que eu desejo, e existe alguma coisa que vai regular a satisfação que eu vou ter com aquilo. eu acho que ficou. Agora, antes disso, Bom, eu acho que se o desculpe. pessoal não conseguiu compreender, eu acho que eles comentam aqui. Tem algumas perguntas já, professor, mas antes de eu iniciar, inclusive eu vou pedir novamente para o pessoal, se eles tiverem alguma pergunta,
para colocar na caixinha que tem uma interrogação, porque senão, se colocar nos comentários, vai muito lá para cima e às vezes eu posso perder alguma ou outra, né? Às vezes eu posso não achar, né? Às vezes passa no meio dos outros comentários novos que tiver acontecendo. Mas aí eu vou lançar uma provocação, professor. Um perverso é, por via de regra, um fetichista? Obrigatoriamente. Ah, Obrigatoriamente. uhum. Tá? Obrigatoriamente. A perversão, ela se constrói sobre a noção de fetiche. Obrigatoriamente. Então, o fetiche é o ponto central da construção perversa. Então, é. Agora, é preciso ver o que a gente considera fetiche aí. Né? O fetiche, porque quando a gente pensa em fetiche, mesmo termo perverso, a gente pensa num objeto, né? Uma roupa de baixo, uma calcinha, um pedaço de cabelo, uma coisa, enfim, a gente pensa nesse objeto e pensa na perversão sexual fetichista. A gente imagina aquele cara que sai por aí se apoderando de coisas para levar para casa, para se masturbar na frente daquilo, e faz uma coleção daquilo, secreta e tal, não sei o quê. A gente imagina isso aí. Pode haver essa perversão sexual fetichista, nem sempre ocorre dessa maneira, mas é um dos cenários. Só que a noção do fetiche, ela se estende na perversão a outras estruturas, né, que a gente chama de cenário perverso, que também são materiais, como o fetiche, que também tem o poder de erotização, o poder sexual que o fetiche tem, que também pode ser manipulado por quem se utiliza dele, como o fetiche é. Quer dizer, existem várias características do fetiche, do fetiche que eu estou falando aí, fetiche mesmo, calcinha, mecha de cabelo, essas coisas mas essas coisas mais estereotipadas, né, que a gente vê. Então, tem várias dessas características desse objeto que são deslocadas não para um objeto, mas para um cenário. Um cenário, no sentido mesmo do tempo. Uma cena. Uma cena que vai ter uma materialidade, uma cena que vai ter uma obrigatoriedade, uma cena que vai ser exterior ao indivíduo, porque não é uma fantasia, né? A pessoa de funcionamento neurótico é que fantasia, nossa, e se, sai fantasiando, devaneando e tal, não sei o quê. O perverso, não, ele não fantasia, ele pratica. Então, é uma cena que tem uma exterioridade em relação ao perverso. Aquilo externa a ele. Né? E tem uma característica, né? Ela é imutável, da mesma forma que o fetichista corta cabelo. Ele vai cortar cabelo pro resto da vida, assim, né? E ele só vai ter a satisfação completa a hora que ele vai se masturbar perante uma mecha de cabelo que ele cortou. Isso é obrigatório para ele. Da mesma forma, essa cena que é criada, esse cenário que se cria, tem também essas características. Então, o cenário perverso, ele tem ali, o cenário perverso, ele tem as características do fetiche enquanto perversão sexual fetichista no sentido mais estrito, né? Aquilo que o Freud falava, né? Que o pênis da mulher, né? Como o Freud falava, o pênis da mãe. Então vai ter as mesmas características daquela figura que o Freud disse no substituto do pênis materno, né? Dando todo o poder, né? Do pênis materno. E esse cenário, então, teria essa função sexualizada. Agora, ele teria uma imutabilidade, uma previsibilidade que, como eu disse, herdaria coisa os poderes do fetiche. Então, esse cenário ele pode ser construído de várias formas diferentes, com vários conteúdos diferentes, vamos dizer. Então, existe um cenário onde faz parte do cenário você impor o sofrimento a um outro
E no momento X desse sofrimento vai haver uma masturbação ou uma ejaculação espontânea. O outro cenário já vai implicar no contrário, em sofrer uma agressão, uma violência de um outro, e num determinado momento dessa violência que é infligida ao perverso, num determinado momento vai haver um orgasmo, vai ter um orgasmo espontâneo, vai haver uma ejaculação. Esse cenário pode ser composto com a ideia de que, num determinado momento, numa circunstância muito bem definida, previamente definida, num contexto muito bem definido, nada aleatório, essa pessoa vai se exibir, vai exibir seus genitais. Né? Esse cenário, então, pode ter outra coisa, pode ser um cenário em que a pessoa vá ter uma relação sexual com um cadáver, ou vai ter uma relação sexual com alguém em coma, né? Ou então esse cenário vai ter uma relação sexual com crianças, crianças que não pelo fato de serem crianças, mas pelo fato de não estarem alcançando aquilo que acontece. Então, esse cenário ele vai mudar. Cada uma das composições desse cenário vai ter um título, né? Um cenário sádico, um cenário masoquista, uma perversão sexual necrofílica, uma perversão sexual voyeurista, exibicionista, enfim. Os cenários eles vão variar na sua essência, mas essa característica de previsibilidade, de imutabilidade, essa característica de uma dominação total do que acontece ali por parte do perverso, essa característica de que existe um outro ali, mas a gente nem pode chamá-lo de outro, porque a função dele é justamente perder a condição de alteridade, perder a condição de ser outro. Essa é a finalidade do cenário. E aí, então, nessa circunstância, a gente vai dar nomes para as perversões. Aquele cara ali é um necrófilo, aquele outro ali é um exibicionista, aquele ali é um sádico, aquele ali é um masoquista, aquele ali é um pedófilo, e por aí vai. Né? Então, muda a essência, mas as características de concretude, imutabilidade, total controle do perverso, ausência de determinação por parte do parceiro, não é parceiro, não tem parceria, mas do outro que está ali como instrumento, como utensílio daquele cenário e tudo mais, isso aí não muda. Falei demais, né? Não, eu acho que aí, Não sei nem se inclusive, vou talvez, acompanhar. professor, acho que aí, inclusive, talvez haja aquela diferenciação mais teórica entre o grande outro e o pequeno outro, né? O grande outro eu acho que vai nesse lugar da alteridade, que vai nesse lugar ali de uma resposta a mesmo esse fator que eu não daria, né? Ele nos atenta a algumas outras questões. E ali tem um outro ali que ele só é uma via, né? Isso lembra, inclusive, eu já citei esse filme, mas esse filme fala muito sobre isso, né, de uma maneira bem sarcástica, bem um humor mais, né, com alguns requintes, assim, até que meio de crueldade, que é O Cheiro do Ralo, né, do Lourenço Mutarelli. E tem um livro, né, foi inspirado no livro de mesmo nome, mas ali tem uma fixação do personagem principal e o filme começa, né, dessa forma, que ele olha para uma garçonete e ele não descreve nada dessa garçonete. Você não sabe o que é essa garçonete, no sentido de, ela não é descrita como uma pessoa, ela é descrita como uma coisa até, porque ele só fica focado na bunda dela. Inclusive ele fala, eu quero aquela bunda. Então a definição de o que ele quer é a bunda. Inclusive até a própria forma que eu não vou tentar não dar spoilers Não sobre. existe uma pessoa ali, né? Não, fica muito claro no filme que não. Né? Eu falo do filme porque o filme ele
tem uma genialidade muito pareia ao livro, né? O livro é extremamente é, bem, tem ótimas sacadas, mas o filme também tem, como também a sétima arte, de mostrar algumas cenas, né? E as cenas são muito bem feitas, né? Ele é um filme que foi interpretado, né? O personagem principal foi interpretado pelo Selton Mello, e o Selton Mello, ele é fantástico quando ele tem um momento do filme, eu não vou dizer qual momento, mas que ele ali, ao ter o que ele quer, e isso tem alguns momentos do filme que isso acontece, aquilo ali é basicamente, você, pessoa, não importa. Você não importa. O que importa é exatamente aquilo que alguma coisinha que você tem ali, que é a sua bunda. Né? Então, tudo aquilo que ele vai fazer, né? Eu quero aquela bunda, eu preciso daquela bunda. Aquela bunda é essencial. Tem até uma das fotografias do filme que é ele abraçando essa mulher, essa garçonete, só que ele abraça ajoelhado com a cara na bunda dela. Tem nem no Google, né, quem vai procurar. E ali dá para ver que a estrutura dele é realmente uma estrutura perversa, mas ali é extremamente irredutível. Inclusive o filme, o trabalho dele no filme, ele é uma pessoa que compra coisas usadas, né? Ele vai comprando alguns instrumentos, né? Como se fosse esqueci o nome dessa profissão. Mas é aquela profissão que é como se fosse aquele trato feito, né? O pessoal do trato feito. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome. Mas tem algumas coisas que não tem assim nenhum valor comercial, porque inclusive ele trabalha com valor comercial. Penhores, né? Penhor. É isso, é loja de penhores, perfeito, professor. Então, algumas coisas que têm valor comercial assim muito baixo, ele compra para um preço altíssimo porque ele quer aquela coisa para ele. Né? E inclusive ele faz com que o preço aumente de propósito. O gozo dele é fazer com que o preço. Não, se você só está pedindo R$ 10, por que você não pede 100? Por que você não pede 1.000? Né? Ele vai fazendo isso, ele vai ali incitando a pessoa a, a hipervalorizar aquele objeto, e tem alguns objetos que têm um valor comercial muito mais caros, que ele coloca ali coisa assim. Esse violino Stradivarius aqui, olha, então, eu estou precisando do dinheiro e tal, e eu vou vender ele assim com muita dor no coração por R$ 500. Dou 50. O violino deve valer mais de 5, 10 mil reais por aí. Então, esse filme, eu acho que vai muito nessa questão de como o fetiche, ele vai bem nessa via do poder, né? Vai bem nesse lugar onde esse poder está relacionado. E aí que eu vou deixar a pergunta, professor. Esse poder do fetiche, ele está sempre relacionado a um fator sexual? No caso da perversão sexual, sim, né? O fetiche está sempre relacionado. Agora, eu preciso dizer o seguinte: é meio complicado, porque esse tema é bastante complicado. Da mesma forma que eu estava dizendo antes, existe sempre um componente fetichista que se expressa sob forma na forma do cenário perverso. O cenário perverso ele é equivalente ao fetiche, daquele fetiche, né? Também existe um componente sádico que é próprio de todos os cenários perversos. Não só do cenário perverso sádico, mas que é próprio de todo cenário perverso. Todo cenário perverso implica no poder. Implica no poder de você destituir o outro da sua pessoalidade, né? Da sua individualidade. Enfim, o outro deixa de ser pessoa. Né? Ele é a condição dele, né, como uma pessoa, como um outro que está ali, que não sou eu, essa condição é desmentida. Né? Então, assim, existe um exercício de poder que faz parte do cenário perverso,
e que faz parte de todos os cenários perversos. Agora, o cenário sexual, o cenário perverso, uma das características dele é que essa condição ela vai obrigatoriamente terminar em um orgasmo, seja um orgasmo espontâneo, seja um orgasmo através da masturbação, ou mesmo em alguns cenários através da penetração mesmo. Né? Então, existe essa característica. Então, é sim um exercício de poder, porque você destituir o outro da sua pessoalidade, né, da sua alteridade, você destituir o outro da sua alteridade é um exercício de poder, um exercício de um enorme poder, vamos dizer, violento. Né? Mas, no caso da perversão sexual, sempre está ligado a uma condição sexual, a uma descarga sexual mais especificamente. Né? Existe um cenário sexual que é o da violação, que é um cenário sádico, onde esse cenário é composto pela violação, é composto pelo estupro de alguém, por uma violação sexual. E aí, então, quer dizer, aí, né, a questão do poder fica muito bem caracterizada. Né? A subjunção do outro, a subjunção do outro até no sentido físico mesmo, não só no sentido moral, mas também no sentido físico. Quer dizer, aí, nesse cenário, que é o cenário de violação, a condição do exercício do poder fica muito claro. Né? Mas ele existe em todas as situações, até mesmo no cenário masoquista, onde aparentemente aquela pessoa está absolutamente submissa à outra, aquela pessoa está absolutamente humilhada pela outra e tudo mais, mas não é assim. Quem manda ali é ele. Né? Quem manda ali é ele. E esse outro, a quem ele aparentemente está submetido, está de fato submetido a ele, porque só faz o que ele manda, só faz o que ele determina. Né? Então, esse outro também está destituído da sua vontade, da sua escolha, né? Da sua opção. Ele está completamente. Então, todo exercício, todo cenário perverso é um exercício de poder. E um exercício de poder com uma conotação sexual, já que ele sempre vai levar à ejaculação. Já puxando o gancho, já, professor, eu acho que agora que a gente entrou e começou. Opa, sumiu. Tinha uma pergunta aqui da Tiffany, sumiu aqui da caixinha. Eu não sei se a pergunta foi respondida, mas ela estava inclusive falando. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de cabeça, eu li ela. Mas a pergunta ia mais ou menos no seguinte, para a seguinte via: se se relacionar então com uma pessoa perversa e fetichista seria muito mais complicado ou muito mais difícil que uma pessoa considerada normal, né? Considerada com suas vias de gozo normais. Sim, mas aí a coisa ainda complica um pouco, eu acho que vai mais direto à pergunta que você fez, tipo, porque é o seguinte, nós temos dois tipos de perversão. Na verdade, tem uma outra pergunta dela que ela falou que se era mais difícil dois perversos se relacionarem. Agora sim. Não há a menor possibilidade. Não há a menor possibilidade. Hum. Não há a menor possibilidade de dois perversos se relacionarem. Né? Porque a condição da relação é a instrumentalização do outro. É o outro deixar de ser pessoa e virar instrumento. Agora, como é que um vai tornar o outro ser a mesma proposta do outro? Então, não tem, né, não tem essa possibilidade de dois perversos se relacionarem. O perverso não faria parte do cenário perverso do outro. Né? O perverso, alguém vai fazer parte do cenário dele, mas dentro de determinadas condições que o outro perverso não aceitaria. Então, não há a menor possibilidade de dois perversos se relacionarem. Agora, quanto à questão anterior, então, né, da dificuldade de se relacionar com o perverso, a gente tem que considerar que existem dois modelos de perversão. Existe a perversão sexual, que é essa de que a gente está falando aqui, mas existe uma outra forma de perversão muito mais comum, que é a perversão moral. Né? A perversão moral, quer dizer, o que é fetichizado aí, não é um cenário sexual, ela se dá numa
vigência de uma sexualidade ortodoxa, comum e tudo mais, né? O que está fetichizado aí não é algo sexual. O que está fetichizado aí é a dessubjetivação, é o domínio do outro, é a invasão do outro, é a, é a transformação do outro em alguém que livre não, destituído, né, de qualquer escolha, tendência, vontade, tudo mais. Né? E isso é mais comum, isso a gente vê em casais, infelizmente nem é tão raro assim, né, em que existe um contexto de humilhação, um contexto de domínio do homem sobre a mulher, ou sobre seu parceiro, pode ser muito também, mas que esse homem tem um domínio absoluto, humilhante, incompreensível aos que estão ao redor sobre aquela pessoa com quem ele se relaciona. Aí seriam as perversões morais. Isso aí é um outro tema. O que está fetichizado aí não é mais um cenário sexual, é esse cenário de humilhação do outro, de controle do outro, de destituição do outro, né, da sua vontade, da sua opinião, tudo mais. É um processo interessante, né? Triste, mas interessante. E isso a gente vê no consultório com uma frequência maior. Claro, não perverso, mas a companheira do perverso. Essa vem no consultório da gente, né? O companheiro, né? Aquela pessoa que se relaciona com o perverso, essa vem no consultório. Isso a gente vê na clínica, aí não é tão raro assim. Então também está longe de ser raro, vocês olharam ao redor e vão ver aí alguns casais, né, onde essa perversão moral na tônica da relação. Eu fiz uma postagem agora, eu já fiz algumas postagens sobre isso, mas eu fiz uma postagem agora sobre uma série da Apple TV, uma série chamada Psiquiatra ao Lado. E ali não era uma relação de casal, era uma relação de um terapeuta com um paciente. É uma história verídica, que se arrastou por 30 anos, foi resolvida judicialmente agora em 2021, no começo de 2021. Judicialmente ela foi resolvida, uma história verídica, e é uma série, transformada numa série da Apple TV, chamada O Psiquiatra ao Lado. Ali é uma relação perverso-moral, uma relação perversa moral, em que não se trata de um casal, mas sim de um terapeuta e um paciente. Se você tiver a oportunidade de ver, vale a pena. Vale a pena. Interessante. Eu nem tinha cogitado isso na Apple TV. Agora que tem essa série aí, eu vou dar uma olhada. É interessante. Interessantíssimo. Aliás, tem uma outra série também que lida com essa dominação, e também casos reais, que chama, não estou me lembrando o nome da série agora, mas é alguma coisa assim, alguma coisa referente à pessoa que manipula aquelas cordinhas da marionete. Foi tipo Tipo um ventrilo. Não estou me lembrando agora, da Netflix. Não estou me lembrando agora o título da série, mas também é uma série que trata diretamente disso. Só que de uma forma drástica, de uma forma criminal, vamos dizer assim, né? De uma forma algo mais severo ainda do que a gente costuma ver aí no cotidiano. Onde a questão ela não ganharia propriamente a dimensão criminal, mas certamente moral. Uhum. E nesse sentido, eu acho que agora eu vou dar uma olhada. Se alguém souber, por favor, o nome dessa série, pode deixar aqui nos comentários, por favor. Aí eu falo. Mas eu acho que agora, para poder a gente conseguir elucidar, eu peguei algumas perguntas que foram feitas nos comentários. Consegui voltar um pouco. Tem aqui uma pergunta do Caio Borges. Só uma coisa, Rod, Pode falar. Só me dizer uma coisa. Assim, esse tema é um tema muito complexo, é um tema muito técnico. Eu estou tentando simplificar aqui bastante, mas é um tema muito técnico. Então,
Se você ler, como vai ler agora, para minhas perguntas, isso vai me dirigir muito melhor do que se eu for falando aqui espontaneamente, né? Porque eu não sei o que eu estou respondendo e não estou respondendo. Não, inclusive, eu acho que a apresentação do tema foi ótima, professor, porque ali a gente vai percebendo, assim, se eu puder resumir aqui para o pessoal, né, se você também puder me colocar se está ok, a importância também do tema é de perceber que o que diferencia, né, esse fetiche que a gente está falando de uma fantasia e de uma psicopatologia é basicamente essa estrutura aonde, quando é possível fazer uma outra coisa, ser maleável, ó, eu tenho esse desejo, mas se ele não é possível ser realizado agora, ou nesse momento, ou por determinada expectativa, isso não acarreta em extirpar o desejo sexual. Ele ainda continua ali, ele se transfere, ele se desloca para outro lugar. Mas, quando aquilo se torna psicopatológico, é impossível, é quase um impossibilitado de se gozar de outra forma. Tem que ser daquela maneira e ponto final. Né? E a forma como a gente se trata isso, né, acho que essa é uma questão, que muitas vezes, como um quadro clínico, o perverso não está indo para a clínica para resolver esta questão, mas para ali ver o quanto essa questão que ele traz ali um desconforto moral naquela pessoa que ele diz que ele está relatando esse caso, e esse desconforto, essa questão, tem a ver com o seu espectro fetichista. Seria mais ou menos isso. Eu não sei se eu entendi, até porque deu umas falhadas na hora que você estava falando. Como é que é a pergunta, então? Não, a pergunta eu ainda não fiz. Se o perverso sexual... não, a pergunta ainda não fiz, tá. porque eu estava só aqui, só fazendo um resumo do que foi dito aqui, né, por enquanto. A pergunta é a seguinte, do Caio. Pode-se dizer que o fetiche é mais objetivo? Assim. Só lembra... Deixa eu mostrar aqui o nome da série, que eu vou perguntar. Sim. Eu não sei se colocar aqui embaixo, eu estou lá bem lá em cima. Deixa eu ver. Aqui embaixo. Mas olha só. Tem aqui, ó. The Shrine Next Door. Seria essa? É o seguinte. Tem aqui, o Vitor comentou. The Shrine Next Door. Seria esse o nome? Como? The Shrine Next Door. The Shrink Next Door é a série do psiquiatra, do terapeuta. Sim. E tem uma outra, né? Isso, que eu estou tentando ver aqui. Aqui, para mim... Daqui a pouco vem a resposta. Tem uma pergunta aqui, professor. Eu acho que... vamos lá. Que foi a última pergunta feita, da Easy Stradlin. O perverso seria o quê? Eu acho que a gente respondeu essa pergunta no início da... O perverso seria o quê? Como assim? O perverso seria? Seria o quê? O que seria o perverso? Seria o quê? O que definiria o perverso? O perverso é uma pessoa que não tem um comportamento psicótico, ele não delira, ele não alucina, ele não é. Ele tem a vida dele dentro de um padrão de um consensual normal, vamos dizer assim, comum. Né? Ele trabalha, tem família, ele tem uma vida social, enfim, ele tem esse funcionamento comum da vida, porém, ele tem a expectativa de uma única forma de satisfação sexual. E é uma única forma de satisfação sexual que é diferente da satisfação sexual mais comum. Só um minutinho, por favor. Ok. Mestres da enganação. Tá? Como chama? Mestres da enganação. Mestres da enganação. Esse é o nome da série da Netflix. Da enganação. Essa série é da Netflix. Tá? Mestres da enganação.
Aí, como eu falei, esse aí já vai mais para o lado mais criminal, né? Vamos dizer assim, né? Já não faz referência a esses casais que a gente vê por aí, que a gente fala, nossa, mas como é que essa mulher aguenta isso? Por que ela não sai dessa relação? E tal, cadê a dignidade? Coisas do gênero, e a pessoa está lá, né? Então a gente não. Essa série ela já vai para outra linha, que é uma linha mais criminal. Professor, Enfim, então, uma o pergunta. perverso. Oi? Eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser bem interessante, assim, de ver essa relação, né? Tá, a gente definiu então que essa questão do fetiche e tudo mais, mas como se dá essa escolha? Aí eu vou jogar mais para o lado do perverso. Como é que se dá essa escolha desse cenário ou desse objeto, ou dessa forma que tem que ser apenas essa forma de gozar? Essa escolha se dá pelo sujeito, pelo objeto? Da onde que vem? Como é que ela se estrutura? Bom, essa escolha é, primeiro, né, essa organização, ela se dá por uma permanência assim, de um modelo, né, de relação com essa triangulação, né, que é um modelo anterior ao modelo que vai levar. Então, em primeiro lugar, tem um momento da vida aí que é especial na formação daquele menino, daquele homem, né, um modelo para se formar a partir daí. Agora, que cenário ele vai compor, isso vai ter a ver com a história de vida dele, vai ter uma escolha histórica. Uhum. Não vai ser razões históricas para a escolha, como um. Difícil colocar isso para não comparar as coisas, mas como um sintoma neurótico também vai se compor plasticamente a partir de determinantes históricos daquele indivíduo. Né? Então, por que aquele indivíduo, o sintoma dele é esse? Então, isso é a história de vida dele, a coisa mais história. Olhando de uma outra forma, por que o perverso cenário é aquele? Porque na história de vida dele, aquele cenário, sabe-se lá como, sabe-se lá. Porque o conteúdo daquele cenário teve algum significado na história, alguma significação, e com isso, então, acabou compondo o cenário dele. Então, é isso. Então essa construção, né? Por exemplo, quando a gente pega um determinado fetiche, essa construção é sempre galgada, essa organização sempre por fatores subjetivos? Sim, sempre fatores subjetivos. Hum, Sempre. Sempre fatores subjetivos. perfeito. E aqui, professor, a Paloma está perguntando sobre. Eu acho que a pergunta dela vai porque a gente estava comentando muito sobre é, a questão da penetração, a questão da privação, né, sobre algumas questões. E eu acho que ela vem tentando trazer também a visão. E sobre a mulher e a menina e a mulher perversa. Né? Como se configuraria, então, essa questão? Freudianamente não existe uma mulher perversa, né? Freudianamente a perversão é uma coisa que tem a ver com o homem, com o impacto que é causado no homem, ter que lidar com a falta de uma forma que ele não consegue elaborar e tudo mais. Agora, freudianamente, não haveria mulher perversa. Seria uma ocorrência masculina. Hum. Mas e sobre, por exemplo, comportamentos de uma mulher que fossem muito similares a um perverso? Como ela entraria nessa configuração freudiana? Como ela seria, digamos Não, assim, estruturada de uma configuração? Olhando agora só sim, para as questões comportamentais, né? Uma mulher que sim, também só consegue tranquilo. gozar de uma determinada forma e por aí vai. Olha, em geral, não só nesse aspecto do comportamento sexual, mas às vezes uma questão comportamental, mas a gente, em geral, vai ver isso associado ao funcionamento histérico. Hum, Agora, entenda uma coisa, isso tem a ver com, assim, com a forma que a pessoa, que a pessoa, ela
só tem orgasmo com sexo oral, só tem orgasmo com manipulação, só tem orgasmo... Não, isso aí é da vida sexual de cada um, essa não é a questão. Né? Uhum. Essa não é a questão. Porque até ela chegar àquele orgasmo, com, seja oral, penetração, ou manipulação, que seja o que for, ali ocorreu uma série de coisas. Ocorreram preliminares, ocorreram, enfim, muita coisa aconteceu até ali. Houve uma relação sexual até ali. Né? O que desencadeou o orgasmo foi uma coisa específica do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista corporal, né? Genital ali, no ponto de vista corporal. Não em termos de fantasia e tudo mais. A fantasia que a mulher, bom, então tá, então a gente ouve, a mulher só tem orgasmo através de sexo oral. Bom, tá, através de sexo oral. Mas e até ali, né? Até ali um relacionamento que foi pleno, houve muitas coisas que foram levadas em conta. Uma coisa que o Freud chamou atenção é o fato de que o ato sexual comum ele é composto de vários elementos que, isoladamente, vão compor, vão ditar um cenário perverso sexual. Né? Então, existe uma perversão sexual exibicionista? Existe, mas o exibicionismo faz parte, é uma parte do ato sexual normal. Existe uma perversão sexual sádica? Existe, mas apertar, ou o masoquismo de ser apertado, de, sei lá, mordido, sei lá o quê, isso é uma coisa parte do ato sexual normal. Então a questão não está no que é feito, né? A questão é que tudo que acontece no ato sexual envolve e que chega até o orgasmo, cada um desses elementos isoladamente iria caracterizar uma perversão sexual. A diferença é que aquilo tudo ali faz parte de um ato, tem um todo ali que faz parte de um ato. Algumas coisas que gostam mais, outras que gostam menos, uma pessoa gosta mais disso, gosta mais daquilo, mas aquilo tudo faz parte do ato sexual. No entanto, vamos imaginar, para o perverso exibicionista, não. O ato sexual dele é o elemento exibicionista. O elemento exibicionista não faz parte do ato sexual. O elemento exibicionista é um todo do ato sexual. O ato sexual dele é se vestir de uma forma já planejada previamente, ir para um tipo de lugar que é o diferente do outro colega dele, perverso exibicionista, que se exibe em outro tipo de lugar, sempre. Tem aquele determinado ritual e tudo mais. Isso é o todo, isso é tudo. Isso não é uma parte, né? Porque, de repente, quer dizer, se você olha a pessoa com quem você está transando e acha que é uma pessoa bonita, tem uma parte do corpo bonita, né? Você estava falando do filme com o Celton Mello, né? Você acha aquela parte bonita, mas você não para ali, né? Você não para ali. Aquilo ali vai te excitar, você vai achar legal, tal, não sei o quê. E tem uma outra coisa que é exibicionista, tem uma outra coisa que é isso, que é aquilo, e aquele todo vai se dirigindo até o momento em que é um orgasmo. Como será esse orgasmo? Se ele vai ser por sexo oral, se vai ser por manipulação, vai ser por penetração. Isso aí é da fisiologia de cada um. Né? Mas o todo vai caminhando até chegar lá. Muita coisa acontece, um conjunto de coisas acontece para chegar lá. Esse conjunto, então, ele vai levar. No caso do perverso sexual, não. Qual é o elemento aí? Vamos destacar um elemento. A pessoa gosta de apertar e tal, não sei o quê. Não, sadismo. Não, ali o sadismo do perverso sexual não é uma parte do ato dele, não. Não é uma preliminar do ato dele, não. O sadismo é o todo do ato dele. O ato sexual dele é apenas o exercício sádico sobre o objeto dentro de um determinado ritual. Deu para ver a diferença? Sim, para mim ficou claro. Eu acho que se o pessoal não ficou, acho que cabe perguntas. Tem duas perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta que foi feita aqui em cima, que eu acho importante, que é do... Eu falei, pessoal, se vocês puderem colocar na caixinha da interrogação, fica melhor para organizar, porque eu perdi várias perguntas que estavam lá em cima por conta de elas ficarem lá em cima demais, né?
foi ter as notificações aqui, elas foram muito para cima. Eu não consegui achá-las mais. Mas o Guilherme está perguntando aqui, ó. Existem casos, eu acho que aqui vai mais para o tratamento ou pela forma clínica de se olhar para esses casos, né? Existem casos onde ficaria mais difícil distinguir os deslocamentos neuróticos obsessivos de um fetiche perverso? Peraí, desculpa, eu não entendi. Só escrever, só dar um tempinho para eu acabar de, de uma coisinha aqui. Tranquilo, professor. Mas enquanto isso, deixa eu só ver se eu consigo esclarecer um pouco a pergunta dele. A pergunta dele seria mais ou menos o seguinte: se dentro da, eu acho que dentro da concepção clínica ou dentro das vivências clínicas, para de subir aí. Se existem dificuldades de se distinguir, né, a composição sintomática de um neurótico obsessivo de um fetiche perverso. Rapaz, você tocou num ponto que às vezes complica assim. Você tem razão. Existem situações em que você ouve um relato de uma relação sexual tão ritualizada com um paciente obsessivo, uma relação sexual tão ritualizada que você fica na dúvida se ali seria um cenário perverso e não um ritual obsessivo. Então, essa distinção, felizmente, né, a gente, em geral, tem uma facilidade para fazer, essa distinção, algumas vezes, complica sim, você tem razão. Você, às vezes, fica numa dúvida, você ouve uma relação sexual tão ritualizada que você fica, e tão repetitiva, né, que você fica, não, peraí, isso aqui é um ritual obsessivo ou é um cenário perverso? Né? E aí você vai ter que ouvir muito, vai ter que ouvir muito, né, para você poder, então, arriscar um diagnóstico ou outro. Acho que também aí vai a importância, né, professor, que a gente comentou já em uma live anterior, de tomar cuidado já de não diagnosticar tanto assim logo de cara, né? Porque às vezes o diagnóstico pode fechar um quadro e aí o quadro se apresenta de uma outra forma, né? A narrativa desse quadro vai se apresentando conforme vai tendo tempo, né? Opa, essa dúvida aqui é exatamente essa possibilidade da dúvida que vai ela aparecendo ali a distinção, vai se distinguindo conforme a pessoa vai relatando o seu próprio caso, né? Conforme essa narrativa clínica ela vai se construindo. Perguntas bem pertinentes. É que agora tem uma outra pergunta. Só uma coisa sobre isso que você falou. A gente já conversou sobre isso em outras lives e sempre é o seguinte, olha, cuidado para, ao fechar um diagnóstico, não fechar seu raciocínio também. Perfeito. Né? Não fechar seu raciocínio clínico. Né? A gente já conversou sobre isso em outras lives e eu acho que sua observação foi muito, muito pertinente. Assim, cuidado com o que você vai fazer com o diagnóstico. Né? Bom, agora eu cheguei ao diagnóstico, agora eu sei o que é. Amigo, você sabe o que é, agora então está começando, né? Não fechou nada. Né? Então o risco é você fechar o seu diagnóstico e fechar seu raciocínio clínico. Inclusive, professor, se me permite, eu vou até fechar essa questão do diagnóstico aqui. Tem uma fala do Hillman que ele vai pontuando a importância que tem o diagnóstico, mas ao mesmo tempo que ele pontua a importância, ele pontua o risco, né? Ele leva junto. Deixa eu só achar aqui no livro, só para fechar essa questão, porque eu vejo que o quanto o diagnóstico clínico ele vem carregado aqui, ó, já achei. Ele vem carregado de um poder, né? Ele vem carregado de uma estrutura narrativa que vai ali como uma definição ou algo que aquilo que está sendo narrado vai entrar dentro de uma perspectiva, sei lá, aí falando de uma perspectiva fora da psicanálise, é uma perspectiva borderline, por aí vai, né? Nesse diagnóstico, como se a vida dele fosse recontada pelo diagnóstico. Por isso que eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? Porque aí você fecha, às vezes, uma pessoa, ou a história de vida da pessoa nisso.
Então, uns pequenos grifos que eu fiz aqui sobre o Riemann falando sobre diagnósticos, aqui, ó. Um diagnóstico psicológico também é um contar sobre o paciente, né? Um diagnóstico psicológico não diz o que a pessoa tem ou o que ela é. Ele descreve, se não me engano, aqui ele não colocou o nome do autor, não sei se é o próprio Freud, mas ele descreve seu Zutannsbild, seu relato clínico, né? Ah, sim, ele está falando do próprio analisando, né? Ele nos conta sobre a apresentação da personalidade para o escritor. Diagnósticos são atos de escrita altamente criativos. A força de suas histórias literalísticas é irresistível, como são todas as escritas literalísticas nas quais a imaginação é disfarçada de espelho verdadeiro dos fatos reais. O literalismo é, de qualquer forma, o principal instrumento da mente clínica. Então aqui, e outra parte aqui importante, né? O indivíduo começa a recapitular sua vida dentro da forma da história. O passado da pessoa também é recontado e encontra uma nova coerência interna, e até uma inevitabilidade por meio dessa história normal. Um diagnóstico é, de fato, uma gnosis, um modo de autoconhecimento que cria um cosmos à sua imagem. Eu acho que a questão é essa mesmo, né? E por isso é preciso que você use o diagnóstico nesse sentido, né? De ser um instrumento de relato, né? E não alguma coisa de definição. Uma coisa que vai definir uma pessoa, que vai ser um instrumento do relato, a pessoa vai falar dela, falar da história dela, através daquele diagnóstico, através daquele sintoma, né? Mas usar para definir, como muitas vezes é feito, né? Então essa pessoa ela é um transtorno bipolar, né? Ela é um transtorno celular. Isso realmente você fecha, em primeiro lugar, um canal de comunicação dessa pessoa, em segundo lugar, uma linha de raciocínio para você, né? Um canal de raciocínio para você. É bem importante isso que você comentou, viu, professor? De transformar ou de olhar, observar o diagnóstico como sendo mais uma escuta do que uma determinação, mais de algo, digamos assim, que quase que um julgamento no sentido de uma condenação, né? Porque eu acho que a questão ali que acontece dentro dos diagnósticos é quase que a forma como eles são transcrevidos ou como eles são repassados, não só para o paciente, mas também até para o corpo clínico que está se trabalhando, ali tomar cuidado para que perceba-se que é importante que neste relato escuta-se ou entende-se que as coisas estão configuradas assim, assim, assado. E não que elas são assim, assim, assado. Porque quando você diz que elas só apenas são isso, é quase que impossível você perceber uma história de caso, né? O sujeito não aparece ali. Aparece um diagnóstico e o sujeito que se inclui dentro daquela perspectiva, mas a história de vida desse sujeito, como as coisas foram sendo configuradas, ali já não ganha mais tanta importância, porque a importância é aquilo que consegue corroborar com o diagnóstico, né? Ali que ele fica fechado. E, professor, tem várias... agora tem várias perguntas aqui Vamos nos encaminhando para o desfecho aí, através das perguntas. Vamos lá. Temos mais 3 para fecharmos aqui. Então, a Tiffany perguntando, professor, uma pessoa da estrutura perversa não é necessariamente um perverso sexual? Não necessariamente um perverso sexual, porque uma pessoa com estrutura perversa pode ser um perverso sexual ou um perverso moral. No caso da perversão sexual, ele vai ser tudo isso que a gente falou aqui a maior parte do tempo. No caso do perverso moral, provavelmente a sexualidade, a prática sexual dele vai ser uma prática ortodoxa, vai ser uma prática comum, vai ser uma prática... A perversão não está na esfera sexual. A
A perversão vai estar na transformação, né, na invasão, né, do espaço narcísico da pessoa com quem ele se relaciona, na transformação daquele outro em. Aí eu não estou falando do outro lacaniano, não. Estou falando do outro mesmo, do linguajar comum. Naquele outro em alguém que deixa de ser outro, né, que perde a sua alteridade. E isso é que é fetichizado, é isso é que ele tem que repetir estereotipadamente ou repetir indefinidamente para ter a sua satisfação. Então, o perverso pode ser um perverso sexual, tá? Ou pode ser um perverso moral. Esse tema da perversão moral é um tema que muito me agrada. Eu gostaria, inclusive, Podemos fazer uma live sobre também, professor. uma oportunidade para falar mais sobre isso. Podemos sim, eu acho que seria bem importante. A gente já está distinguindo já o que seria de uma esfera da fantasia, de uma esfera patológica, e eu acho que a esfera moral entraria muito bem nesse aspecto. Tem uma outra aqui, deixa eu ver. Tem uma outra, eu não sei se é uma pergunta ou é um comentário. Eu acho que é um comentário, então eu vou ler os dois ao mesmo tempo. Os dois são da Ana Maria Miavati. Ana Maria Miavati comenta: fetiches, fantasias podem ser patológicos apenas para o outro e ser revelado. O diagnóstico como ponto de parada é uma forma de não escutar o outro. Ela comenta isso, professor. O que você tem a dizer? Eu acho o diagnóstico como uma forma de parada, certamente, né, como um ponto de chegada, né, certamente é uma forma de você não escutar o outro. Né? Você já vai saber do outro antes que ele fale. Né? Bom, se essa pessoa tem aqui uma defesa de tipo fóbico, eu já sei tudo sobre ela. Você fala, não, eu já sei a seu respeito. Então, é uma forma de você não ouvir do outro, certamente. Né? Você faz o seu diagnóstico, isso vai nortear, sem dúvida, vai nortear a sua escuta, inegavelmente. Né? Agora, isso não define o outro, não. Isso aí não é um ponto de chegada. Oba, cheguei ao diagnóstico, pode ir embora para casa, estamos resolvidos. Não é isso não. Né? Então é uma forma de você não escutar o outro. Você tomar isso como ponto de chegada, acabou, aqui, pronto, está tudo certo, aí você realmente não vai escutar. Porque tudo tem por que escutar, já chegou. Né? Chegou aonde a gente sabe que não chega nunca. Né? Então a ilusão de ter chegado onde a gente sabe que não chega nunca. Mas, de qualquer forma, é uma forma de você não ouvir o outro. Perfeito, professor. Eu acho que para mim tá bem esclarecido isso. Eu acho que é algo muito importante, porque a forma como ainda se escuta os diagnósticos, e eu acho que não só no senso comum, mas até mesmo na psicologia, né? Aí eu falo mais da minha área, escuta-se muito como algo que, então nós achamos os diagnósticos, então vamos tratar de acordo com o diagnóstico. Então ali, eu acho que o perigo que soa nisso a gente não pode tratar esse caso dessa forma, isso previamente, tá? Isso eu não estou falando que é uma questão que já foi sendo construída dentro do caso clínico, mas previamente vai se colocando em algumas noções de alguns profissionais de isso eu não posso tratar desta maneira, porque ele não vai compreender desta maneira, porque ele tem esta estrutura, né? Ou ele é desta forma. Né? O diagnóstico indo como algo que vai colocando uma noção a priori de um sujeito que ainda não se apresentou. Né? Eu acho que aí é que... Já conhece antes de se apresentar. Exatamente. Exatamente. E aí tem aqui uma pergunta da Lunalva. Eu acho que vale a gente fechar com a pergunta da Lunalva, professor. Ela aqui comentando que a live cortou um pouquinho, né? A gente já sabe da questão do áudio, né? Vamos fazer uma vaquinha para o professor. Lu, mas vamos falar a sua pergunta assim. Eu sempre brinco, né? Você que tem aquele iPhone 11 que não usa, né? Faça uma doação e tal, em prol da sua live. Não, professor, se eu conseguir achar um telefone novo, eu realmente vou pensar seriamente, porque escutar aqui é muito importante, né? Uma vez eu fiz uma live com a Aline, e ela comentou, olha, Rod, está complicado de escutar por causa do telefone. E aí eu troquei o telefone, inclusive, para conseguir fazer esse meio de trabalho.
que eu não estava mais conseguindo me ouvir. Chegou uma hora meu telefone não me permitia mais, né? Eu falava assim na gravação, eu não conseguia nem mais me ouvir. E aí eu perdi alguns conteúdos que eram muito Essa live com importantes. a Lígia que você está falando, eu tentei assistir e desistir. Foi essa mesmo. Então, essa não deu, Eu tentei assistir. infelizmente. Mas aí depois disso eu troquei o telefone. Levei a sério essa questão, porque para mim aí eu tinha um outro problema com o telefone. Ele superaquecia, e quando ele superaquecia, ele parava. Eu tinha que esperar ele esfriar para voltar, né? Mas olha aqui, a Lunala está perguntando o seguinte, professor. Mas a prática que se estruturou partiu de um momento de extremo desejo ligado a uma imagem específica, como um núcleo? Essa prática que se estruturou, quer dizer, a prática perversa, essa organização perversa, esse funcionamento perverso, se isso partiu de... Deixa eu ver aqui, ó. Mas a prática que se estruturou partiu de um momento de extremo desejo ligado a uma imagem específica, como um núcleo. Tá, é como se o desejo e a imagem se encontrassem naquele determinado fator e ali se estruturou algo que agora é imprescindível as coisas serem dessa forma e não de outras. Elas só funcionam se forem assim. Na verdade, assim, você está dentro do pensamento freudiano, né? Pensamento freudiano. Então, houve uma percepção no momento em que essa percepção era insuportável, porque ela contradizia, ela se opunha frontalmente a um intenso desejo, né? E essa percepção, então, insuportável, ela acabou tendo como solução, entre aspas, né, a construção de um substituto para aquilo que estava faltando ali. Então, foi isso, sim, acho que... Esse substituto que você comentou, professor, seria uma... Aí eu vou jogar a pergunta mesmo como uma provocação também. Mas seria uma tentativa de negação à falta? De desmentir a falta, seria o desmentido da falta, exatamente o que é. O fetiche é o desmentido da falta. Quer dizer, colocando a coisa nesses termos, nas palavras, né, nos termos que o senhor colocou, então o fetiche teria esse papel de desmentir a ausência do pênis da mãe. Então, a ausência do pênis da mulher. Então, o fetiche teria mesmo essa função de desmentir essa ausência, desmentir essa falta. Ele daria todo o poder ligado a essa entidade que seria o pênis da mulher. Eu volto a dizer, é um assunto muito técnico, é um assunto que por mais que a gente tente simplificar, às vezes algumas coisas aparecem como muito pouco compreensíveis para quem não está tão habituado assim à teoria freudiana e à clínica e tudo mais. Então, eu peço desculpas se algumas coisas aqui pareceram muito viajantes, né? Pareceram muito... Bom, são os devaneios de domingo, né? A gente tem esse direito, né? Então, assim, mas porque é uma questão que nem sempre é muito simples, nem sempre é muito possível que a gente traduza numa linguagem mais palatável, né? Que se possa digerir com mais facilidade. Mas o que eu tenho muito a agradecer a ti, professor, é que é o seguinte: sua disponibilidade, primeiramente a disponibilidade de estar conversando sobre esse tema, porque muitas vezes que eu, assim, vai ali, procura alguma coisa no YouTube sobre alguma coisa, vai tentar ler alguma coisa, percebo que parece que há sempre uma tentativa de falar sobre esse tema, mas sempre ele vai sendo carregado muito de... quase bem o que a gente está falando hoje, né? Como se a definição ali fosse mais importante, que a pessoa passasse aquilo que... as terminologias que ela conhece e não sobre o assunto. Eu senti que hoje a gente conseguiu falar sobre fetiche, conseguiu fazer uma diferenciação, né, sobre
essa questão mais da fantasia, né? Mais de algo que não está preso dentro de uma cena. E essa questão que é do perverso, né? A gente foi pontuando como funcionam essas narrativas, né? Como funciona a narrativa de um perverso, como funciona a narrativa de um neurótico obsessivo, e que muitas vezes elas podem se confundir também. Então, acho que tudo isso é válido para que a gente vá tomando cuidado com os nossos ouvidos, né? Vai tomando cuidado com aquilo, com a forma que a gente escuta. Inclusive, a proposta, né, dos devaneios de domingo é exatamente da gente conversando sobre diversos temas, diversas temáticas, ao mesmo tempo em que não seja fechada numa forma que, não, a gente vai passar um conteúdo e vai vai ser de determinada forma, vai ser um assunto totalmente acadêmico. Eu acho que a gente consegue essa maleabilidade aqui, porque a gente abre também possibilidades para o pessoal fazer perguntas, para o pessoal fazer colocações, né, da gente ver como é que está a compreensão. Então, é extremamente importante. Eu agradeço muito, inclusive, quem participa das lives, todo mundo que participou aqui, fazendo comentários, fazendo perguntas, porque é isso que vai fazer, inclusive, que a gente pense, tá, esse tema não está sendo entendido, ou está... parece que essa pergunta volta da mesma forma que alguma coisa ali precisa ser explorada também de um outro fator, né? A gente coloca, então, aqui que se torna patológico quando algo fica extremamente engessado, a nossa compreensão também não pode ficar sendo engessada, né? Porque ali o patológico vai bem de encontro com isso. O professor que me corrija se eu estiver errado, né? Mas é bem essa questão de vamos pensar juntos, vamos imaginar juntos. Eu acho que a proposta não é que todo mundo saia daqui já sabendo o que é fetiche, né? Já vai conseguindo dar aula, mas ali ficar um olhar mais atento, uma escuta mais atenciosa. Então, professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Deixo as últimas palavras contigo. Olha, como eu falei, é um assunto técnico, mas eu gostaria muito, né, de ter passado a ideia de que não há fantasias patológicas. Né? Não há fantasias patológicas. Você vai Perfeito. fantasiar o que você quiser. O seu espaço íntimo é seu último refúgio. Eu fiz uma postagem sobre isso. O seu espaço íntimo é seu último refúgio. Você tem direito de fantasiar o que você quiser. Você tem direito de fantasiar a sua relação sexual da forma como você quiser, né? Uma vez que é alguma coisa entre quatro paredes, mas se não é entre quatro paredes também, né? Como faz for um estacionamento do supermercado, né? Mas que é sua em consenso com a pessoa com quem você está dividindo aquela relação, ou as pessoas com quem você estiver dividindo aquela relação. Fantasia à vontade, não existe fantasia patológica. Né? Pode existir práticas que, por uma razão ou por outra, se encaixem dentro do que se chama de patologia. Mas fantasia patológica não tem. Né? E quem sabe da relação de um casal é o próprio casal. Né? Ninguém tem que dar palpite nisso, nem para estimular, mas principalmente não para forma de coerção, fantasias. Nossa, como você pode pensar nisso? Nossa, como você pode dizer isso para ela? Como você pode dizer isso para ele? Como você pode pedir isso a ele? Fale, diga, peça, faça. Né? A fantasia, quem sabe da relação de um casal é o próprio casal. Perfeito, professor. Bom, e obrigado, né, pela atenção. Imagina, quem tem. Eu agradeço muito, professor, porque aí eu acho que a gente vai conseguindo até sair de uma posição tão fixa que estavam as coisas. Não posso fantasiar isso, porque eu fantasiar isso já vou me configurar como sendo uma pessoa perversa, como sendo uma pessoa que tem uma estrutura. Esquece de pessoa eu sou. Que tipo de pessoa eu sou. Então, perfeito, professor. Essas colocações finais foram fantásticas. Inclusive, a Lunalva estava perguntando, né, sobre trabalhos sobre esse tema. Lu, se eu puder recomendar, seguir a página do professor Éder, né? Vou deixar, inclusive, ela anotada na live, ela vai ficar gravada.
Lá está a página do professor Éder. O professor Éder é um exímio professor, né? Eu não tive a felicidade de encontrá-lo na faculdade, mas tive a felicidade de encontrá-lo aqui no Instagram. Então, que bom que surgiram essas questões mais... até a questão da virtualidade pode ser aproveitada de uma boa forma, né? E a Psique é fantástica. Então, aqui só ler os agradecimentos finais, né, da Lisandra. Foi uma live muito boa, esclarecedora. Muito obrigada, Rhodes, Dr. Éder. Ana Biavati falando sejamos sapecas. A... Perfeito, perfeito. Perfeito. A Tiffany falou, amei a live, muito boa, vocês são demais. A Lu aqui fechando, muito agradecida pelo fechamento esclarecedor, que na verdade nos convida a conhecer mais profundamente. Psique é fantasia. E como a nossa psique precisa dessa fantasia, né? Se essa psique não fantasiar, ela fica extremamente fixada. Ela se fixa num ponto e ela se solidifica, né? Ela morre nesse ponto. Ela não tem mais uma outra opção. Então, que a gente possa aqui ter esse prazer e essa autorização de fantasiarmos. Então, muitíssimo obrigado, professor. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa Muito noite, obrigado. pessoal. Até a próxima live. Tchau.